O capítulo 1 nos fala que havia aí uma disfunção entre a vontade de Deus, entre o que o povo estava fazendo. Isso aí, essa dualidade, ela cai em cima de nós também. Muitas vezes Deus tem uma vontade para a minha vida, para a sua vida, mas você está fazendo outra coisa. Esse livro aqui não traz condenação de pecado, não tem pecado aqui implícito, arrepende disso, arrepende daquilo. O livro está mostrando o seguinte, olha, a prioridade está errada. Então, nessa palavra dessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos, acertando as prioridades. A gente tem várias coisas no nosso dia que a gente precisa acertar, né? Tem alguma coisa lá na sua casa, faz tempo que você está para arrumar e não consegue. Por que não arruma? Porque não é dado o que? A prioridade. E olha que a mulher fala bastante, não fala? É porque a gente não escuta. Se a gente escutasse rápido, elas falariam menos. Fala uma vez, fala duas, fala três, e nunca é a nossa prioridade. E tem hora que ela começa a falar, você já fala, bem, eu já sei. Você já sabe, mas você não deu o quê? Prioridade. O que vai acontecer? Ela vai continuar falando. Não pense que ela desiste, ela vai continuar falando. É natural isso aí, né? E olha, irmão, ora que uma hora ele te escuta, tá? Ora, né, que Deus responde às orações. Nesse texto aqui, ó, acertando as prioridades. No versículo de 1 a 6 e o versículo 9 a 11, primeira questão aí é o seguinte, é a reprovação de Deus. Deus não aprovou. Falou, olha, está tudo errado. Foram reprovados. Deus reprovou. Lembra que muitas vezes você já foi reprovado em alguma prova, não já foi? Fez uma prova lá, achou que estava certo e pimba. Agora aqui, o povo foi reprovado por Deus. É ruim ser reprovado, não é? E Deus levantou o profeta para falar, olha, vocês estão reprovados, vocês estão os mais velhos vão entender, os mais novos não vão entender, vocês estão mal na fita, né? Isso aí está mal, não tá bom, está ruim. E ele começa falando para os líderes. Irmãos, é verdade, muitas coisas começam no topo da pirâmide. Na igreja não tem topo, mas tem líderes, e começa ali. Tá? Nós somos todos servos do Senhor, mas tem uns que Deus levanta para ser os líderes, e aqui estava uma palavra para eles. Zorobabel, no versículo 1, ele era o governador, Josué era o sumo sacerdote, esses dois, um governava, outro cuidava das coisas espirituais do povo. Eles foram os dois primeiros que lideraram o retorno do exílio, de 70 anos, e os dois primeiros a ouvir uma dura palavra profética após o exílio. Voltaram, eles foram os dois que levaram a primeira cutucada. Falou, olha, está errado. Ageu falou em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor o quê? Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ageu falou no nome dele. E no versículo 2 já tem uma informação que você precisa ficar atento. Você fica atento na sua casa também, tá? Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo, geralmente Deus tratava assim, o meu povo. Agora Deus já fala, este povo. Eu não sei, né? Mas você fica atento, porque geralmente o tratamento assim é amor e tal. Quando a pessoa fala assim, quando a Verônica falar, Marcos, vem aqui, tem mais ou menos o que está acontecendo aqui, falou, este povo,
Já não chamou meu povo, já estava meio desgastado, não estava bom. O que o povo falava? Ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. E qual era o discurso deles? Mas quando sentirmos que chegou o tempo, vamos reconstruir, ainda não é tempo. Irmãos, interessante, né? Esse tal de sentir tem sido uma luta, sabia? Esse tal de sentir tem sido uma luta. Irmãos, a vida cristã não é sentir. A vida de cristã é obedecer. Porque já pensou, eu duvido, um dia frio, né? Hoje está calor, mas um dia frio, chovendo. Aqueles que saem 5 horas da manhã, chegam na porta de casa, ora agradecendo a Deus, obrigado pelo frio, obrigado porque eu estou indo trabalhar, tal, estou sentindo que vai ser maravilhoso hoje. Tem vezes que você vai estar chorando para o serviço, vai cansado, mas você vai porque você trabalha, não é porque você sente que tem que trabalhar. Você sabe, trabalha por uma série de questões. As coisas de Deus, irmãos, não é sentir, não é sentimento. Ainda não é tempo de reconstruir. Irmãos, não anda por sentimento, não. Anda na obediência. Devemos ser dirigidos pela palavra de Deus, a palavra dirige. Devemos andar dirigidos pelo Espírito Santo, não pelos sentimentos. Quando alguém te faz alguma coisa, alguma questão, você não deve andar pelos sentimentos, você tem que andar pela palavra de Deus, você tem que perdoar. E você falar para mim que sentiu que tem que perdoar, está tudo errado. Não é sentir, não, é obedecer. Obedecer é segurança. Por que você obedece o farol vermelho, principalmente quando o guarda está lá? Porque são 7 pontos e não sei qual o valor da multa, você obedece. Obedece, todos nós obedecemos, e o cristão deve andar na linha mesmo, na regra. E você não deve, você tem que andar dirigido pela palavra. O que a palavra fala sobre isso? O que o Espírito Santo está falando no meu coração? Se fala para perdoar, vai lá, perdoa. Se fala para fazer tal coisa, vai lá e faz. É assim que nós temos que andar. Tenho com a minha esposa, você tem com a sua esposa, você tem com o seu esposo, você tem com a sua família. Tem uma aliança. Meu casamento não é sustentado por sentimento. O sentimento flutua. O sentimento tem mudanças. Mas eu tenho com a minha esposa uma aliança. Eu não dependo de sentimento, eu dependo do meu compromisso que eu fiz diante de Deus, uma aliança. Tenho com meus filhos o compromisso de abençoá-los. Não tem que tacar a mão na cabeça do filho, abraçar, não tem que orar, a gente tem que abençoar. É o compromisso que eu tenho com os meus filhos. A gente tem esse compromisso com os filhos de abençoá-lo. Eu tenho compromisso com meus pais, compromisso de honrá-los, é gratidão, não é sentimento. Honrar meus pais por obediência à palavra de Deus não é sentimento, é honrar meus pais. E junto com eles vem a gratidão. Se o filho honra, é gratidão. Se o filho não honra, o pai tem a obrigação de abençoá-lo. Deus deu para você cuidar, abençoar, andar com ele, não é sentimento. Tenho com meus bens, com aquilo que Deus pôs na mão, o compromisso de mordomo e não dono. Você consegue provar para mim que você é dono das suas coisas, você vai levar suas coisas. Mas se vai ficar aqui, você não é dono, você é mordomo. Mordomo. E no dia do meu enterro, do seu enterro, a conversa lá é sempre a mesma. O que ele deixou? Irmãos, até o que você gosta muito, mas você gosta muito do seu cachorro, o cachorro fica.
O máximo o cachorro vai ter no cemitério, fica lá, se não terá levado de olho, ele fica deitado lá em cima da tumba lá, porque ele gosta de você, mas você não leva, ele fica. Você não é dono, você é mordomo. Eu tenho com a igreja do Senhor Jesus Cristo o compromisso, eu tenho com a igreja o compromisso. Congregar é um compromisso. Não deixe de congregar, é um compromisso que você tem com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho compromisso com a igreja de aprender a palavra, de pregar o evangelho, de orar, a resposta de oração aqui no primeiro banco. Foi muita oração. Qual a palavra do médico? 99,9. 1% nas mãos de Deus é muito. A gente não entende a economia de Deus, a direção de Deus, a gente não sabe como que é feito lá, quem sobe, quem fica. Sansão ficou aqui mais um pouco, não sei. Glória a Deus, mas temos o compromisso de orar. Dona Josefa, Wagner, a turma está na batalha. Dona Josefa abre o olho, fecha o olho, a dona... Numa batalha, nós estamos orando, que o doador da vida é Deus, eu não sei, irmãos. Mas nós temos o compromisso de orar, de contribuir, de testemunhar, sal e luz desse mundo. Sal e luz, somos sal e luz. Temos o compromisso de amar e cuidar. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado aí. Se você gosta dela, dá. Se não gosta, dá a si mesmo, porque não vai ser nesse sentimento. Para o Marcos foi fácil, né, Marcos? Para o Marcos foi fácil, né? Mas é amar e cuidar. É o seu compromisso. Não tem jeito. Não tem jeito. É isso aí, amar e cuidar. Irmãos, é claro que é mais fácil. Estou com um passaporte aqui, com a passagem, que eu quero doar para alguém ir para a Disney. Sentiu que você quer ir? Irmão, é perigoso, né? Se machucar no corredor, aí empurrando o outro. Irmãos, mas é legal quando o nosso sentimento se alia com aquilo que a gente deseja. Mas tem hora que não é, irmãos. Por isso que o sentimento não deve ser o norte da sua vida, não deve ser a bússola da sua vida. Faz parte, batalha. A palavra ainda não chegou a hora. Olha, pastor, ainda não chegou a hora de ser um dizimista, ainda não chegou a hora de ser uma pessoa de oração, ainda não chegou a hora. Irmãos, Vila Formosa te espera, acelera, não deixa para depois. É hoje, o amanhã nunca chega. É hoje, a coisa é hoje. A palavra ao povo, do 3 ao 6. O profeta chegou e... Rapaz, a sua casa é maravilhosa, a sua casa está caprichada. O que o profeta falou? Versículo: vocês são caprichosos na casa. Rapaz, quem fez esse projeto? Foi o Juninho. Quem construiu o Divaldo está misturado nisso aí, está joia. Casa apaineladas, casa com forro, parede interessante, de madeiras. Bonita a casa. Joia. Versículo 3, verso A, está falando isso. Palavra, estou dizendo, a casa é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse tempo permanece em ruína. Não está condenando morar numa casa joia. Está falando, escuta, investe também nas coisas de Deus. Investe também, não pode abandonar as coisas de Deus. Investe. Versículo 9, o profeta dá mais uma orientada. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que foi pouco. Quando levaram para casa, eu dissipei.
Vocês não podem estar com essa casa desse jeito, só pensando na casa, só pensando na casa. Vocês semeiam muito e colhem pouco, a palavra foi apertando. Irmãos, os valores eles estavam invertidos, dando a Deus, dando a eles o melhor e deixando as coisas de Deus em ruínas. Olha, é tão bom ter uma casa jóia, é legal, é bom morar bem. Eu oro, cada pessoa que adquire a casa, tem a casa, né, tem os milagres, né, das casas, né, tem os milagres, eu oro agradecendo, é jóia. A gente não leva a casa, mas tem uma casa, parece que a gente morre mais tranquilo, né, se é que morre tranquilo, não sei se morre tranquilo, não morri ainda, depois que morreu eu vou falar para vocês se morre tranquilo, mas faz parte, não está condenando a casa, está condenando que havia um desequilíbrio do nada. Irmãos, o nosso coração é egoísta, a Bíblia fala, nosso coração é enganoso, se a gente não tomar cuidado, ele toma conta da gente, ele toma conta. A Imelda Marcos, lá da Filipinas, depois você faz a conta aí, não sei se o seu celular vai dar conta, ela tinha 3.600 pares de sapato, é muito sapato para 2 pés só, é muita coisa, mas é porque vai vendo, vai comprando sapato, ganhando sapato, roubando sapato, vai se virando, porque ela, na luta, é muita coisa. Estavam deixando. O problema deles, irmãos, era a decisão das prioridades. Eles estavam priorizando, porque eles voltaram, eles não encontraram a Jerusalém cheia de flores, cheia de bosque, encontrou tudo destruído. Correr para plantar, correr para capinar, casas caindo, cidade caindo, pressões do inimigo. Eles olharam para a casa deles, olharam para o templo, não, vamos fazer legal aqui, depois se arruma lá. Eles eram trabalhadores, fortes, esforçados, e o inimigo atacava também. Toda vez que você quer fazer alguma coisa para Deus, tem inimigo. O primeiro inimigo, você fala é o capeta, não, o primeiro é a preguiça. A preguiça é um trem ruim, e a gente é tão malandro, tão esperto, que fala, por que você não fez? O diabo não deixou. Não é mentira. Jesus é maior do que o diabo. Você fala assim, eu quero fazer alguma coisa para Deus, Deus vai te ajudar. O diabo já tem tanta coisa para pagar, já está condenado, já está no tacho, deixa ele lá. Deixa ele lá, vamos em frente, prioridade. O que é mais importante para você, o que é mais importante para mim? Qual é a posição de Deus em sua lista de prioridades? Qual é? Qual é a primeira? A Bíblia fala que tem que ser a primeira, e é difícil, não é? É difícil pôr Deus em primeiro lugar, mas Jesus falou, olha, buscai a Deus em primeiro lugar. E o pessoal é esperto, eles falam assim, lá no texto fala assim, e todas estas coisas, comer, beber e vestir. O crente esperto, ele fala, e todas as coisas Deus vai te dar. Ele pega a igreja, ele pega o evangelho, transforma num supermercado. Culto é sacrifício, você se oferece a Deus. O pessoal é tão esperto, os coaches, porque o pessoal gosta de fazer compra. Então o cara vai na igreja e fala assim, quem está precisando de alguma coisa aí, Deus vai te dar hoje? Um carro novo, uma casa. Os caras vão para a igreja pedir as coisas. A igreja, irmãos, é o lugar que você vai se oferecer a Deus. O culto é sacrifício. A igreja não é supermercado. Mas o pessoal descobriu esse viés, eles estão mandando bala e o pessoal está levantando a mão. Estão animados. Não é assim não, irmãos. A nossa prioridade é colocar Deus em primeiro lugar.
A correção de Deus tem o versículo 5, 6, 9 e 11. Deus corrigiu. Como é que Deus corrigiu? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Irmãos, fazer balanço é importante. Fazer balanço é importante. Ele fala assim: considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muito, colhem pouco. Comem, mas está sempre com fome. Bebe, não está satisfeito. Põe roupa, está com frio. Recebe salário, sobra mês no salário. O negócio está ruim, né? Está meio esquisito. Do 9 ao 11, tem mais uma coisa. Vocês esperavam que fosse muito? Foi pouco. Quando vocês levaram esse pouco para casa, eu dei um sopro, acabou. Por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruína, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz o seu fruto, fiz vir a seca sobre a terra, sobre o monte, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo, que produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. A correção de Deus. Depois vem a correção de Deus. Por que a correção de Deus? A inversão de valores, irmãos. Aqui não é o texto aqui não trata de pecado, não. Trata de inversão de valores. Eles eram o remanescente. Era o povo de Deus, mas vocês inverteram as coisas. Então agora Deus está chamando a atenção deles. Teve luta no agronegócio. Não produzia. Sentava para almoçar, comia, mas ficava com fome. Eles estavam com muita lombriga na barriga. Comia, mas lombriga solitária é o que mais tinha. Não dava conta. Comia, queria comer mais. Sabe o esganado? Não dava. A Belinha fez o almoço uma vez, o pedreiro comeu toda a comida dela lá no Jabaquara. Falou, pôs na bacia, tem mais, não comeu. Até hoje ela não esquece, o esganado. Come, mas não sacia. Vestimenta. Ainda bem que aqui nós estamos tranquilos, nós estamos suando, né? Mas lá não aquecia. O salário sobrava mês. O Atacadão tem uma propaganda dessa. Está faltando mês, está sobrando mês do seu salário, vem para o Atacadão, que talvez vai faltar mais ainda, né? Mas a verdade é essa, não dava. Principal arsenal, nós temos algumas guerras correndo aí, né? Algumas guerras. E aqui era uma guerra também. O míssil que Deus usava na época era a seca. Fechava a torneira. Fechava a torneira. Lá na história de José, fechou a torneira também. Teve uma profecia de 3 anos. Já pensou 3 anos e meio sem chover? Teve uma profecia das vacas magras, né? O arsenal contra o seu povo. Fiz vir a seca sobre a terra e os montes. A intempérie do tempo trouxe graves consequências ao povo. A intempérie, aquela luta lá de não ter chuva. Eles não podiam alegar ignorância sobre o malogro, o desastre das colheitas. Eles sabiam. Eles tinham que construir o templo. Com um expediente simples, não permitiu a chuva e o orvalho. Deus pôde acabar com o orgulho e a autossuficiência daquele povo. Expediente muito simples, não vai chover. Não vai chover e a coisa vai desandar. Irmãos, Deus é um Deus que nos abençoa. Não inverte os seus valores. Põe Deus em primeiro lugar. Custe o que custar. Sal e luz, testemunho. Aonde você estiver, você é testemunha fiel de Deus. E para a segunda questão aí, versículos 7 e 8, a direção de Deus. A pergunta foi simples. Considerem os acontecimentos. É mais ou menos quando o pai chama o filho assim, vamos conversar, me fala um negócio aqui. Por que você fez isso? A criança muitas vezes está cheia de razão. Deus falou para eles, considere os acontecimentos.
refletir os acontecimentos à luz da palavra de Deus é fundamental para todos nós. O povo trabalhava tanto, mas o resultado era terrível. Deus estava falando com o povo, através das circunstâncias do dia a dia. E a palavra de Deus fala com a gente também. A circunstância dos nossos dia a dia, muitas vezes é Deus falando. Então Deus está chamando, considere os acontecimentos. Vê o que está rolando. Dá uma espiada. O que precisa alterar? O que precisa mudar? Se dobra diante de Deus, muda o que precisa mudar. Não lute contra Deus, não. Não luta, não. Considera aí, batalha. E, melhor ainda, considerem a oportunidade. Considere a oportunidade que Deus dá a nós. Versículo 8. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Dê uma oportunidade. Vão até o monte. Então agora aqui, irmãos, entra o que o crente mais gosta. Transpiração, subir monte, cortar madeira, é transpiração. Não tem jeito de subir ao monte, deitado na cama, assistindo culto online. Não tem jeito. Transpiração, você tem que ter aí, subir, cortar e trazer. Suba ao monte. Fala de esforço, fala de dedicação. Você é esforçado e dedicado às coisas de Deus? Irmãos, tem hora que Deus pede alguma coisa para a gente e fala assim, é do peru. Não é fácil. Tem cada coisa que Ele pede para a gente, mas sabe o melhor? Vai lá e faça. Deus pedir para você fazer uma visita, vai lá e faz. Pedir para você orar para uma pessoa, vai lá e ora. O que Ele pedir, vai lá e faça. O crente é esperto, ele fala assim, Deus está entronizado no céu. Não existe barreiras para a oração. Eu vou orar para o doente daqui mesmo. Mas ele está falando para você ir lá. Estou dizendo que você precisa ir, mas se ele falar que é para você ir lá, vai. Seja teimoso não, vai. E você vai aprendendo a ouvir a voz de Deus. Entender a voz de Deus. Suba ao monte, corta a madeira e traz. Fala de esforço e dedicação. Quanto você tem transpirado e honrado e suado nos cultos? Está bem calor, pastor. Está calor, está transpirando. Mas quanto você tem transpirado e honrado a Deus através do seu trabalho? Você tem transpirado e honrado a Deus através do seu trabalho? Você tem trabalhado para Deus? Você tem feito alguma coisa assim para Deus? Estou fazendo isso aqui para Deus. Ela não está aqui, né, mas a história dela é conhecida, eu posso compartilhar. A bem-vinda, puxa saco de roupa para um lado, puxa para o outro, separa, você chega, está indo para o norte, está indo não sei para onde, põe a bengala do... Ela não para. Só tem um jeito de a bem-vinda para a hora que Deus chamar. O seu Manuel reclamava, agora o Marcelo que reclama, ela não para. Eu falei, não vai parar. Está trabalhando. Está honrando, está abençoando. Ela não fez por isso, tá? Mas tem uma pessoa que ela sempre abençoa. Sabe o que a pessoa faz agora? Agora a dona bem-vinda tem uma diarista. Só que é uma diarista de graça. Eu preciso pagar, você paga também. A bem-vinda não paga. A pessoa fala, não, eu cuido da casa dela. Enquanto ela cuida das coisas de Deus, alguém vai lá, cuida da casa dela. Que é uma benção, né, Adalto? Jogou o pão na água. Suar pelas coisas de Deus, transpirar. Aprovação. Versículo 8 fala, olha, se vocês fizerem isso, no versículo 8, dele me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Irmãos, o nosso trabalho tem agradar ao Senhor, glorificar ao Senhor.
O foco da nossa vida é acertar o alvo, agradar, honrar a Deus, onde Ele nos colocar. Tem vários serviços difíceis, não tem? Será que eu estou errado? Parece que ser professor hoje está sendo mais difícil. Não está moleza, não. Porque o cara é desse tamanho e ninguém consegue controlar ele. É muito difícil. Mas vou dar um recado para as professoras. Deus te colocou lá. Deus vai te usar lá. Talvez você vai chorar, talvez vai ser difícil, mas você está lá, você é um representante de Deus lá. Tem várias professoras aqui. Eu orar para Deus levantar mais professoras que tenha essa certeza. Eu estou lá porque Deus me colocou lá. O seu trabalho, Deus te colocou lá, você é um missionário lá, você é um servo de Deus, a sua luz vai brilhar lá. Vai ser joia, agradar e honrar a Deus. Deus nos coloca no trabalho, na escola. Família. Você nasceu com os olhos fechados, você não escolheu a sua família, foi lá que Deus te pôs. Família é a maior bênção que a gente pode receber das mãos do Senhor. Deus te deu família. Deus te deu amigos. Deus deu amigos. Deus te deu uma igreja. Deus espera de nós, vós sois sal e luz do mundo. É isso que Ele espera. Para encerrar, obediência à voz de Deus, do 12 ao 15. Liderados por Zorobabel, liderados por Josué, o povo obedeceu à voz de Deus. O temor a Deus, versículo 12, foram despertados pela voz de Deus. Interessante, né? Josué profetizou. Aí você começa a ler, fala, nossa, o profeta tal, de repente o texto fala assim, o povo foi despertado por Deus. Interessante, né? O cara trabalhou, arriscou a cabeça lá, fala, tal. De repente, escreve aí, Ageu, eu despertei o povo. Irmãos, é de cima que vem. Se eu fizer alguma coisa, não resolve. Tem que vir lá de cima. Tem que vir lá de cima. Se vier lá de cima, não tem prazo de validade. Eu não gosto muito desse termo. O líder é aquele que é capaz de tirar o melhor das pessoas. Eu não gosto. Eu não gosto, que dá a impressão que você é esperto, que você é articulado, que você é um coach. É legal o seguinte, o líder é aquele que ora para Deus despertar as pessoas. Se Deus despertar você, eu não consigo te atrapalhar, sabia? Mas se eu despertar você, logo tem data de validade. Que Deus desperte você. Deus despertou o povo, mas que bênção, né? É legal demais. Foram despertados pela voz de Deus, a abandonar a apatia e começaram o quê? Amor a Deus. A palavra e a promessa do versículo 13, toda transformação fiel e permanente em nossas vidas vem através do agir da palavra de Deus no nosso coração. Se a palavra de Deus não mexer no seu coração, irmãos, ninguém vai mexer. Versículo 13, eu queria que você abraçasse esse versículo 13 aí para a sua vida. Vou ler esse versículo 13 aqui para a gente caminhar para nosso encerramento, tá bom? Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu estou com vocês, diz o Senhor. Ai, que bênção, né? Uma bênção de Deus. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Que é assim, uma palavra maravilhosa. Promessa de Deus, eu estou convosco. Irmãos, que incentivo maravilhoso.
Mas muitas vezes, irmãos, a gente está igual Esdras. Esdras falou para assim, ó, o Senhor Deus está com a gente, o Senhor Deus está abençoando, o Senhor Deus está prometendo, o Senhor Deus é maravilhoso. Falou tudo isso para o rei. Aí o rei falou, então, pode voltar para reconstruir o templo. Sabe o que ele falou? Eu fiquei com vergonha de pedir ao rei exércitos e proteção com os inimigos na porta, na estrada. Então orei e Deus nos guardou, nos abençoou. Muitas vezes, irmão, a gente fica meio, Deus está fazendo, mas eu queria pedir uma ajudinha. Não, irmãos, Esdras passou um sufoco danado. Eu falei, tudo isso que Deus está comigo, e agora eu vou pedir um exército? Não, eu vou na fé. Irmãos, vai na fé, vai na bênção e tem essa promessa maravilhosa. Que incentivo maravilhoso! Eu estou com você. Que incentivo maior que esse? Eu estou com você. Olha que Daniel nem ouviu esse incentivo quando eles foram jogar ele lá na cova, né? Ele não ouviu, não. Foi pela fé, mas Deus estava com ele, guardado e abençoado por Deus. Despertamento da equipe. Versículo 14 e 15. Zorobabel, Josué e todo o remanescente, agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Trabalho, hein? Trabalho começou no meio do povo. O Senhor trabalha no meio do povo. Chegar a hora da mudança. O trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, o Senhor Todo-Poderoso recomeçou. Vou fazer uma pergunta. Quando é que você vai recomeçar? Talvez você parou. Talvez alguma coisa te segurou. Mas vamos. O trabalho na casa do Senhor. Vamos lá. Não desanima, não. Vamos. O trabalho recomeçou. Versículo 14, falar, eles foram no lugar certo. 6º mês, no 24º dia, passaram essa profecia do começo até retomar 23 dias, foi bem rápido. Era o tempo deles colher, porque no começo do mês era colheita e tal, colher, acabou, eu falei, agora vamos para o templo. E reconstruir o templo, lugar certo. Tempo da colheita, mas voltaram. Trabalho certo, reconstrução do templo. Sai a casa entre o templo. Agora eles arrumaram o templo para Deus. Arruma tempo para trabalhar para Deus. Você precisa achar um lugar na obra de Deus. Na urgência, né? Colher e tal, e correram para trabalhar. Vamos remir o tempo que os dias são maus. Vamos remir. Encerrando ali a palavra, a vida dos remanescentes de Judá começou a mudar no momento que priorizaram a Deus. Foi muita luta, mas começou a mudar. Muitas vezes nos encontramos na mesma situação de precariedade, devido ao erro da nossa prioridade. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. Em primeiro lugar é Deus. Tem que ser Deus. Que Ele abençoe a palavra no nosso coração, cuide de nós, caminhando.